Ainda, continuando esses exemplos numéricos, eu fui tratar a dízima, porque eu peguei aquele que é mais usual, 0,333, 0,666. E se eu tiver uma dízima 0,232323, e eu quero representar isso com uma fração? Eu falei para vocês que para cada número que se repete, eu coloco o número 9. Aqui se repete que número? 23, são dois números. Então eu pego 23 e divido por 99. Se eu fizer essa divisão, vai dar 0,232323. Então nós podemos trabalhar com dízimos, podemos trabalhar com qualquer coisa, estabelecer razão em qualquer uma. Tá certo? Finalizando o exemplo numérico, eu vou estabelecer agora uma razão entre 1/3 e 5/3. Então o que eu vou pegar? Eu vou dividir 1/3 por 5/3, que é uma outra fração, só que em cima eu tenho 1/3 e embaixo eu tenho 5/3. Vou fazer a mesma coisa, a mesma regrinha para divisão de duas frações. Vou conservar a primeira, 1/3. Vou multiplicar para o inverso da segunda, que vai ficar 3/5. 1 vezes 3, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, é 3. E 3 vezes 5 é 15. Vejam que tanto o numerador como o denominador são divisíveis por 3. Então eu pego 3 dividido por 3 dá 1. Um número dividido por ele mesmo é 1. E 15 dividido por 3 dá 5. Então a razão entre 1/3 e 5/3, qual é o número? É 1/5. Só que nós vamos agora acabar com esses exemplos numéricos. Vamos partir para exemplo concreto. E eu tive a preocupação de exemplo concreto em trazer algumas coisas que aconteceram comigo, né? Por exemplo, eu tenho uma empresa de consultoria e de assessoria. E eu fui chamado para assessorar um concurso público no Paraná. Tá certo? Nesse concurso participaram, eu pus em nomes redondos, 6.000 candidatos. E desses 6.000, só apenas 1.200 foram aprovados. Eu pensei que tinha terminado a minha assessoria, já tinha feito, já estava tudo pronto. Aí o pessoal que me contratou, para minha surpresa, ele me solicitou para estabelecer a razão entre o número de reprovados em relação ao número de candidatos. Eu tinha um número de aprovados. Então, qual foi o meu raciocínio? Peguei 6.000 e tirei os aprovados, que eram 1.200. Então, 6.000 menos 1.200, sobraram 4.800 candidatos reprovados. Aí eu posso estabelecer a razão. Eu tenho um número de reprovados e um número de candidatos. Então, eu peguei os 4.800 e dividi por 6.000, aqui representado na forma de fração, que nada mais é que uma divisão. Ou seja, eu peguei os reprovados e dividi pelos total de candidatos. E essa divisão deu 4/5. Ou seja, eu peguei os 4.800 e dividi por 1.200, porque eu percebi que 4.800 é divisível por 1.200. E percebi também que os 6.000 é divisível por 1.200, que dá 5. Então eu tenho 4/5. Eu falei, como é que eu concluí, qual é a resposta que eu dei para aqueles que me contrataram? Que nós tínhamos 4 alunos reprovados em cada 5 candidatos que fizeram o concurso. Aí eles me perguntaram, e qual é a porcentagem disso? Bom, eu vou dizer para vocês que todo resultado de uma divisão é um percentual, desde que se multiplique por 100. Porque a própria palavra percentual quer falar por 100, é a multiplicação por 100. Então eu dividi 4 por 5, que dá 0,8, multipliquei por 100 e falei, olha, o número de reprovados foi de 80
E essa foi a conclusão, e eu dei a resposta aos meus contratados, que me contrataram, né? Agora o segundo exemplo. Eu peguei uma coisa lá de trás que eu passei. Eu estava em maio de 73, eu estava fazendo faculdade, né, na Universidade Federal de Goiás, que fica em Goiânia. Quando eu e mais 3 amigos internacionais, né, eu paulista, um mineiro de Uberaba, um carioca de Niterói e um capixaba de Guarapari. Ele não era de Vitória, ele era de Guarapari. E nós estávamos ali estudando, fazendo faculdade. E aí vinha as férias de julho, nós resolvemos fazer uma aventura. O mineiro tinha um carro, então nós resolvemos ir até Belém do Pará de carro. Você sabe como é estudante, né? Igual a vocês, duro, sem dinheiro, então tinha que se planejar. A primeira dúvida que nós tivemos é qual a quilometragem de Goiânia a Belém do Pará. Até Brasília nós sabíamos, era por volta de 300 quilômetros. Mas de Brasília até Belém, pela Belém-Brasília, que é uma rodovia bastante conhecida, nós não sabíamos não, nem sabíamos qual era a quilometragem dela. E na época, 1973, como está aí no texto, São Google nem existia, nem canonizado ele tinha sido, certo? Nós não tínhamos nem internet, não tínhamos nada, nós saímos pesquisando. Aí nós encontramos um mapa que estava lá numa escala 1 por 3 milhões. Isso quer dizer, cada centímetro que está no mapa corresponde a 3 milhões de centímetros na vida real. Aí, o que é que eu fiz? Fui lá e medi no mapa, com uma régua, quantos centímetros tinha de a Belém-Brasília, de Brasília a Belém. Deu 67 centímetros. Aí eu falei, agora dá para calcular. Como é que eu ia calcular? Primeiro, 67 centímetros, aí está todas as continhas demonstradas, mas 67 centímetros, 1 metro tem 100 centímetros, então 67 centímetros é uma divisão, uma relação entre 67 dividido por 100. É uma razão também. Então eu descobri que ela media no mapa 0,67 metros. Tá certo? Aí eu também fui ver quanto eram 3 milhões de centímetros, né? 3 milhões de centímetros, quanto corresponde em metros. Olha, se cada metro tem 100 centímetros, eu peguei 3 milhões e estabeleci 3 milhões. Outra razão, outra divisão, outra fração. 3 milhões dividido por 100, que deu 30 mil metros. 1 metro tem 100 centímetros, tá certo? Então eu também fui descobrir qual a unidade em centímetro, quanto ela corresponde em metro. Então, 1 centímetro dividido por 100, que é outra razão, dá 0,01 metros. Aí eu já tenho tudo equacionado para calcular. Então eu fiz uma regrinha de 3. Se 0,01 metros, tá certo, corresponde a 30 mil metros, tá certo? Porque 1 centímetro, a escala era 1 por 100. 1 por 3 milhões, desculpa, 1 por 3 milhões do mapa. É a escala do mapa. Todo mapa tem uma escala. Todo desenho tem que ter uma escala. Então, eu sabia que 1 centímetro correspondia a 3 milhões de centímetros na vida real. Como eu fiz aquelas duas proporções, eu sei que 0,01 metros
corresponde a 30 mil metros na real, tá certo? Aí o que eu queria saber, o 0,67 metros, corresponde a quanto na vida real? X. Como eu brinco, né? Multiplica em cruz. Então vai ficar 0,01 vezes x igual a 0,67 vezes 30 mil metros. Então, fazendo a multiplicação, o 0,01x é igual a 20.100 metros. Aí, como 0,01 está multiplicando x, eu passo dividindo e chego a 2.010.000 metros. Como 1 quilômetro tem 1.000 metros, 2.010.000 metros vai corresponder a 2.010 quilômetros, que é a distância que eu tinha. Só que não esqueçam, nós íamos sair de Goiânia e até Brasília, tá certo? Nós íamos sair de Goiânia até Brasília. De Goiânia até Brasília tem 300, mas Brasília a Belém, 2.010 metros, somando dá 2.310 metros. Aí nós concluímos que nós íamos passar pelo menos aí 4 dias, né, viajando para ir, mais 4 dias para voltar, que é o dobro de ida e volta. E foi aí que nós conseguimos dar o ponto de partida. Concluindo, nós fomos a Belém. Isso só não foi um exemplo, não. Nós fomos a Belém do Pará. Com esse cálculo e nos programamos e fomos. Levamos um pouquinho mais de tempo. Para ir nós levamos quase 5 dias, porque era um Chevette. Não esse Chevette último que saiu, era aquele Chevette branquinho, beinho, né? E levamos 4 dias realmente para voltar, porque voltar nós queremos voltar bem mais rápido. Bom, com isso nós quisemos trabalhar esse raciocínio sobre razão, trazendo no concreto. Aqui vem 4 exercícios. Está colocado 4 exercícios que vão estar disponibilizados no ambiente virtual, que nós estamos utilizando aqui e vamos utilizar, e gostaríamos que você participasse assiduamente. Aprender matemática é como treinar tênis. É treino, mais treino, mais treino, mais técnica, mais técnica, mais técnica. E sem medo de errar. Com um profissional que atua aí, já atua em multinacionais, em grandes empresas aqui no Brasil, a matemática só vem facilitar a tua vida. Tanto a vida particular como a vida profissional. Você vai ter um diferencial se você conseguir dominar coisas simples, que vão facilitar a sua tomada de decisão, ou você dá subsídio para quem toma decisão. Tá certo? Então, façam os exercícios, respondam. Vocês terão no próximo passo que nós vamos dar aqui, terão as respostas desenvolvidas desse exercício. E já mais um tópico que será proporção. Nós vamos estudar todo tipo de proporção. Proporção com 3 variáveis, proporção inversa, diretamente proporcional, como vocês já ouviram, inversamente proporcional, porque isso facilita a vida, né? Então nós, dentro desse clima, nós vamos tocar o nosso trabalho aqui. Espero, de sã consciência, de todos os envolvidos, Gilson, eu, Janor, Vidrick e outros coordenadores que estão envolvidos, Marquinhos, Evelyn, nós estamos envolvidos nisso para que vocês tenham um diferencial. Nada mais é que isso. É ter diferencial. Tudo que for possível nós vamos trabalhar. As faculdades integrais de Ourinho estão querendo trabalhar para proporcionar
a excelência. É isso que nós estamos buscando e nós dependemos de você.